como parar de traduzir na sua cabeça e começar a pensar em inglês naturalmente, como um nativo. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert com mais um vídeo de inglês pra vocês e dessa vez vamos falar de um tema muito sério, muito importante que muita gente me pergunta e tem dúvida sobre isso, que é como parar de traduzir o inglês na sua cabeça e também como começar a pensar em inglês. Será que isso é possível? Será que tem jeito de fazer isso? Se sim, qual é o passo a passo? E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. E, primeiramente, a gente tem que entender por que é tão importante a gente parar de traduzir e começar a pensar em inglês quando a gente quer se tornar fluente no idioma. Existem dois principais motivos que fazem toda a diferença na fluidez com que você fala o inglês. O primeiro motivo é que no inglês da vida real, que no inglês que você realmente vai usar no seu dia a dia, muitas vezes você não vai ter tempo para traduzir. Se você quer ser fluente, quer conseguir manter uma conversa, conseguir entender as pessoas falando inglês, você não vai ter tempo para traduzir. Seja porque na hora de você escutar, na hora de você entender, se você for parar para traduzir, você vai acabar perdendo o que as outras pessoas estão falando. E na hora de falar, se você for traduzir primeiro para depois falar, você pode simplesmente perder o time ali da conversa, não conseguir se expressar na hora certa, da maneira certa. Então é muito importante que você, querendo ser fluente, você tenha essa rapidez, essa fluidez, tanto na fala quanto na escuta, principalmente, que vai te ajudar muito na sua comunicação no outro idioma. Além disso, tem muita coisa no inglês que não tem como a gente traduzir para o português ao pé da letra. Fica esquisito, não faz sentido. Então, por exemplo, muitas vezes gírias são coisas que não tem como a gente traduzir diretamente ao pé da letra pro português. Ao mesmo tempo, o inglês também tem os idioms. O que são os idioms? São expressões que não fazem sentido ao pé da letra, mas que elas possuem um outro significado que faz sentido. É, por exemplo, it's raining cats and dogs, que seria o nosso tá chovendo canivete. Não faz nem sentido traduzir o tá chovendo canivete para o inglês e nem mesmo falar que tá chovendo cachorro e gato aqui pra gente no português. Por isso que não dá para traduzir ao pé da letra. E além disso, tem aqueles famosos phrasal verbs, que a gente junta duas palavrinhas ali e cria uma ação, um verbo completamente diferente do que a gente está acostumado, e se a gente traduzir ao pé da letra, também não faz sentido nenhum. Tá vendo a importância de parar de traduzir e começar a pensar em inglês? E nesse vídeo eu quero te passar 8 dicas práticas para você realmente colocar essas 8 dicas em prática, a risco de você começar a parar de traduzir o inglês ali na sua cabeça e também começar a pensar em inglês, algo próximo que os nativos conseguem fazer. Mas antes da gente passar para as 8 dicas, eu quero te convidar, se você é novo aqui no canal, a se inscrever aqui no canal, aperta o botão inscrever-se, clica no sininho das notificações, o canal tem muitas aulas bacanas, tem muito conteúdo de inglês e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sininho e welcome to the channel. Então vamos lá, dica número 1, e essa dica é muito importante, porque sem ela as outras não vão adiantar. Essa é a dica pilar, é a dica base para você conseguir parar de traduzir e começar a pensar em inglês. A dica número 1 é: tenha contato diário com o inglês. Você precisa estar sempre em contato com o inglês. Pode parecer óbvio, muita gente sabe disso, mas pouca gente realmente coloca em prática. Pensa aí se você consegue fazer isso todo dia. Todo dia você está lendo coisa em inglês, escutando coisa em inglês, realmente prestando atenção no inglês. Não é só escutar uma música no rádio que está em inglês sem prestar atenção na letra e falar, tô ouvindo inglês. Ou então, vou ver um filme na Netflix com legenda em português, mas o áudio está em inglês, então eu tô em contato com o inglês. Não é bem assim. É realmente contato total com o idioma. É um contato imersivo, que você não vai ter outras distrações e nem outro idioma, o nosso português ali no meio do caminho. O primeiro passo é justamente isso, contato todos os dias com o inglês, e aí nós vamos para a dica número 2, que é tente tirar ao máximo o português da sua vida. Você já reparou que muitas pessoas que falam que conseguiram parar de traduzir ou então que conseguiram começar a pensar em inglês, que essas pessoas passaram um tempo fora do país, passaram um tempo num local de imersão do inglês? Justamente por isso, porque é muito inglês, muito contato com o inglês o tempo inteiro e pouco contato com o português. E o pouco contato com o português ajuda demais. Só que a gente tem que ter em mente que não tem como a gente tirar totalmente o contato nosso com o português. Afinal, a maioria das pessoas aqui desse canal, elas moram no Brasil, então em outro país de língua portuguesa. Então o contato com o português ele é inevitável. Mas como diminuir isso ao máximo possível? Claro que muitas vezes nas relações familiares ou então de trabalho, não tem como você deixar de usar o português. Mas onde tem como você deixar de usar o português? Primeiro, muda o idioma do seu celular para inglês, por exemplo. Para de ver
português no seu celular. Tenta mudar também as redes sociais. Começa a assistir vídeos no YouTube em inglês, fora o canal aqui, né? Mas assiste outros vídeos em inglês também. Começa a escutar podcasts em inglês. Em vez de ver televisão, alguma coisa em português, tente procurar o mesmo conteúdo, um conteúdo semelhante ou até um conteúdo alternativo que seja em inglês. Faça uma desintoxicação do português. E eu sei que não é fácil, muitas vezes vai ser um sacrifício, porque o português é a nossa zona de conforto. A gente simplesmente vai querer ver nossos programas, escutar as coisas que a gente gosta, ver os vídeos que a gente gosta, e não é confortável parar de ter o português na nossa vida e começar a escutar praticamente só inglês, consumir praticamente só inglês. Então é um desafio, mas é muito importante se você quer dar esse próximo passo e ficar fluente. Dica número 3, treine muito seu listening. Para você realmente começar a pensar em inglês e parar de traduzir, a sua cabeça tem que conseguir entender o inglês falado de uma forma natural. Então, se você fosse escolher uma habilidade entre listening, speaking, reading e writing para você praticar, seria o listening. Então, treine muito seu listening, escute muito inglês, vídeo, série, filme, música, nada de português, tudo 100% em inglês e transforme isso numa rotina. Escute podcasts e realmente faça textos com áudio. Tem várias metodologias que você pode fazer para treinar o seu listening, mas foca muito nele. Número 4, evite as formas de tradução. E eu vou te explicar o porquê. Eu sou um professor que sou adepto a algumas coisas relacionadas à tradução. Por exemplo, o Google Tradutor. Eu acho o Google Tradutor, muitas vezes, se usado da maneira certa, pode sim ajudar o estudante do inglês. Só que, se você quer realmente, se o seu objetivo é parar de traduzir e começar a pensar em inglês, obviamente, para parar de traduzir, você tem que literalmente parar de traduzir. Então, tente não usar o Google Tradutor, tente não usar dicionário inglês-português, português-inglês, porque você o tempo inteiro vai estar relacionando uma palavra em inglês com a palavra em português. Para quem está começando a estudar o idioma, isso ajuda bastante a dar os primeiros passos. Mas quando você quiser dar um passo maior, quer chegar num nível maior justamente de parar de traduzir, é importante você tirar esses métodos de tradução. Tente sempre entender o inglês pelo inglês. Então, se tem dúvida numa palavra, pega essa palavra em inglês e procura o significado dela em inglês. E tenta ver se você consegue entender o significado dela através de outras palavras em inglês, uma explicação diferente em inglês. Na pior das hipóteses, procura uma foto dessa palavra, mas não procura ela em português. Falando em foto de algo para ajudar a gente a descobrir o significado em inglês, a gente entra agora na dica de número 5, que é a técnica do post-it. Post-it ou post-it em português é aquele papelzinho que gruda, sabe? Você escreve, arranca e gruda em algum lugar. Pois é, tem muito como usar o post-it para aprender inglês. Você vai usar o post-it na sua casa. Você vai comprar um bloquinho de post-it e começar a escrever em inglês o nome dos principais objetos da sua casa. Aquele tipo de coisa que você olha o tempo inteiro. E quando você olha para ele, você, na mesma hora, vem o nome em português. A ideia é começar a trocar isso e o nome que vai vir à sua cabeça vai ser o inglês. Então, em todas as suas portas, cola lá um adesivinho door. Quando você olhar para a porta, você vai ler door o tempo inteiro. Na gaveta da cozinha vai estar escrito drawer e você vai abrir a gaveta, vai estar lá escrito knife na faca, fork no garfo, spoon na colher e por aí vai. Você pegou o espírito da coisa. Dessa forma, você aprende vocabulário e não relaciona com o português. Você relaciona o inglês não com o nosso português, mas sim com uma imagem. Dica número 6, essa já é bem difícil de fazer e vai exigir muita concentração e esforço, que é tente passar os seus pensamentos para o inglês. Mas como assim, Lucas? Calma que eu vou te explicar. Muitas vezes a gente pensa automaticamente, a gente não repara que a gente está pensando em várias coisas. Mas já reparou que de vez em quando a gente para reparar nos nossos pensamentos, a gente começa a pensar voluntariamente na nossa cabeça, o que a gente vai fazer, planejando alguma coisa. Tudo isso a gente está ali planejando, falando com a gente mesmo dentro da nossa cabeça. Nesse momento de pensamento consciente, que é quando você está realmente produzindo aquele pensamento voluntariamente, você está querendo pensar daquela forma, toda vez que você começar a pensar em português, tenta começar a transformar esse pensamento em inglês. Todo pensamento voluntário, você fala assim, vou pra casa do amigo meu hoje, vou ter que comprar tal coisa no supermercado. Quando você estiver pensando nesse tipo de coisa voluntariamente, tenta pensar sempre em inglês. Oh, what do I need to buy at the supermarket today? I think I need to buy some groceries, I think some cleaning products. Desse estilo assim, começa a pensar em inglês, que aos poucos vai se tornando mais natural. Afinal, pensa aí há quantos anos que você já pensa em português.
Para pensar em inglês é um processo de transformação do seu cérebro acostumar com esse processo. A dica número 7 é a evolução do pensamento em inglês, que é fale inglês sozinho. Isso mesmo, fale inglês sozinho. Onde quer que seja, fala na frente do espelho, fala com outra pessoa. E por que eu não falo aqui para você arrumar uma outra pessoa para você conseguir comunicar em inglês e bater papo em inglês? Primeiro, que é difícil de encontrar outra pessoa que está sempre querendo falar inglês com você. E segundo, você não vai estar com essa pessoa o tempo inteiro, mesma frequência que você está com você mesmo. Afinal, você está com você mesmo o tempo inteiro. Então, tente sempre, quando você estiver sozinho, até quando não estiver andando na rua, fale em voz alta com você em inglês. Ah, Lucas, vou parecer um maluco, isso é coisa de gente doida, vou passar vergonha? E a resposta é sim, você vai mesmo, mas faz parte do processo. Eu brinco com os meus alunos que quem aprende inglês sem passar vergonha não aprendeu inglês. Para aprender inglês tem que passar vergonha também, faz parte do processo e inclusive você vai treinando para você não ter vergonha na hora de falar com nativos. O que é falar com nativo quando você está andando na rua falando inglês sozinho, não é mesmo? E para terminar, a dica número 8 é transforme tudo em um hábito. Como assim? O que é um hábito? Um hábito é uma coisa que a gente faz sempre de forma inconsciente. Então a gente sempre está fazendo aquela atividade, aquela rotina e a gente nem pensa muito para fazer, é meio que automático. E para transformar algo num hábito, você precisa realmente repetir forçadamente esse mesmo algo por várias vezes por um longo período de tempo até o seu corpo, o seu cérebro acostumar com aquilo. Por isso que a dica 1 e a dica 8 estão completamente interligadas. Você tem que fazer isso todo dia, mas no início vai ser forçado, vai ser difícil, vai ser um saco. Até que com o tempo isso vai transformar num hábito. E quando transformar num hábito, aí meu amigo, meio caminho andado, você tá ali na beira de conseguir parar de traduzir e começar a pensar em inglês. Porque sim, é possível, mas exige muito esforço, muita dedicação, existe paciência também, porque é um negócio que não é do dia pra noite, realmente demora um tempinho, mas se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que você consegue. Então é isso, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o joinha aqui embaixo, deixa o like no vídeo. Eu fico muito feliz em saber que você gostou desse vídeo. E se você não é inscrito, eu te convido mais uma vez a se inscrever aqui embaixo, clicar em inscrever-se, ativar o sininho das notificações, para sempre ser notificado aí de vídeos novos, aulas novas. O canal tá sempre cheio de vídeo bacana para você aprender inglês. E além disso, para você ter acesso a mais conteúdo de inglês, eu vou te convidar para me seguir também lá no Instagram, @lucasgilbertoficial. Lá tem posts praticamente todos os dias, tem muita interação pelos stories, tem muito conteúdo num formato mais curtinho, mais objetivo. Então me segue lá também, @lucasgilbertoficial, que eu tenho certeza que você vai gostar. So that's it, espero que você tenha gostado demais, and I see you later.